da glória, o Rei dos seis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória, em homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima do céu e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos reis, vestido em glória, Com todo o seu poder, todo o seu poder voltará. Meu Jesus voltará. É com alegria e gratidão a Deus que nós nos encontramos nesta casa de oração para prestar culto e adoração ao único Deus, Deus verdadeiro. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 19 a 21. Coloquemo-nos em pé para fazer a leitura deste trecho. Leiamos. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Cantemos o hino 176. Aí nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Deus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz.
As irmãs. Para as mulheres cantarem. As irmãs podem cantar a segunda estrofe. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Os homens. Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas se por ti amparado nós formos, sempre fiéis podemos seguir. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, e até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Nós te louvamos por tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, nós aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, e até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Bendito Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida por sacrifício na cruz para a nossa salvação. E é por esta razão que nós estamos prestando este culto. É por esta razão que nós louvamos e bendizemos o teu nome, pois só podemos ter salvação através daquele que deu a sua vida por nós. E aqui estamos, Senhor, para pedir também que o teu Santo Espírito esteja reinando em nossos corações, para que nós possamos todos os dias viver segundo o teu querer, viver segundo a tua palavra. Abençoa todos que estão aqui presentes, prestando este culto, aqueles que não puderam vir, onde quer que a tua palavra esteja proclamada, que todos sejam abençoados com o conhecimento da tua verdade e com o crescimento espiritual que podes dar a cada um de nós. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua graça, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Pode sentar. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente só pra te adorar. Seja o recado que
tu tens hoje aqui para dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, que dependo de ti, que dependo de ti, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro dos Salmos, capítulo 66, ou Salmo 66, apenas o versículo de número 13. Perdão, Isaías 66, apenas o versículo de número 13. Vamos fazer a leitura a uma só voz dessa passagem bíblica. Isaías 66, apenas o verso 13. Leiamos. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Dia das Mães. Assim, o profeta compara a realidade de uma mãe que consola o seu filho com a realidade de Deus, que consola o coração do seu povo quando aflito, abatido e quebrantado. Nós vamos convidar os irmãos a um momento de oração silenciosa, um momento de recolhimento espiritual, um momento de intercessão, de confissão de pecados, um momento que nós também nos lembramos de interceder pelos enfermos da igreja, intercedemos também pelos enlutados, pelos missionários que estão em todos os cantos desse planeta. Curve a sua fronte, tenhamos um tempo de oração silenciosa, tempo esse que será quebrado com mais uma canção pelo grupo Vida em Voz. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar,
Ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Te bendizemos, Senhor, por essa noite, pelo privilégio e alegria, Senhor, de nos reunirmos, ó Deus, na Tua companhia, como família da fé, como família de Deus, povo do Senhor. Nós, ó Deus, reconhecemos a Tua majestade, a Tua santidade, reconhecemos e declaramos também as nossas imperfeições, a nossa limitação, e diante do Teu altar, clamamos por misericórdia. Seja, Senhor, misericordioso para com cada um de nós, ó Deus, dá-nos a Tua graça e o Teu favor na cobertura dos pecados, ó Deus, mas acima de tudo também oramos, ó Deus, em favor daqueles que estão enfermos, ó Deus, acamados, hospitalizados, por irmãos que passaram, ó Deus, por cirurgias, que enfrentaram, ó Deus, um momento de convalescência, Senhor, física num hospital. Deus, também assiste aqueles que estão enlutados, entristecidos com o passamento de ente querido. Deus, nós te pedimos isso, elevamos a nossa voz também, ó Deus, em súplica em favor dos missionários, ó Deus, de irmãos e irmãs que estão espalhados por todo o canto, estão, ó Deus, gastando, usando, investindo suas vidas na proclamação do reino dos céus. Senhor, assista, Senhor, esses teus servos, ó Pai, em toda e qualquer necessidade. Nós, ó Deus, reconhecemos que sem Ti, ó Deus, nós nada somos, dependemos de Ti, como foi cantado nessa noite, ó Deus, neste lugar, dependemos em tudo do Senhor. Por isso nós nos quedamos aos Teus pés e oramos também a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé para louvar ao Senhor com alguns cânticos. Eu espero que você esteja aqui com alegria, não é? Que você tenha vindo de bom grado e não assim a contragosto, não é? Porque é bom estarmos aqui. Tem algo do amor de Deus que a gente só consegue perceber quando a gente está em comunhão, quando a gente está uns com os outros, não é? Sozinho no nosso quarto a gente percebe algo do amor de Deus, mas aspectos desse amor, dessa profundidade, largura do amor de Deus que só percebemos no contexto da igreja. Por isso a gente pode dizer: Senhor, que bom é a gente estar aqui, obrigado porque o Senhor me trouxe, quem não veio perdeu. Vamos cantar esse cântico. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar
num só Espírito. Bom estarmos, é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana.
estamos diante do Senhor, que é exaltado. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Vamos nos assentar. Nós queremos conhecer nesse instante os irmãos que nos dão a alegria da visita nessa noite pela primeira vez. Você que nos visita pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecê-lo, de saudá-lo, de abraçá-lo. Os diáconos irão lhe oferecer uma lembrança para que você possa lembrar-se de nós, e deixando a sua ficha com os diáconos, essa ficha que está dentro da lembrança, nós também nos lembraremos de vocês e entraremos em contato por intermédio do e-mail. Alguém conosco pela primeira vez nessa noite, a gente gostaria de conhecer, pedir para ficar em pé, já que são mais irmãos. Por favor, os diáconos estarão chegando até você. Os irmãos próximos, por favor, queiram dar um abraço, uma saudação especial, em nome de toda a comunidade da Igreja Presbiteriana aqui de Curitiba. Deus te abençoe. Seja bem-vindo, volte outras vezes. Podeis sentar. Dentro do boletim você encontra o nosso encarte azul, o encarte que diz respeito aos grupos ou os núcleos familiares. Você que ainda não participa de um núcleo familiar, vai aí o nosso desafio a você. Você não sabe o que você está perdendo. É um momento muito especial, muito sublime. Nós temos visto pessoas se convertendo nos grupos, gente crescendo espiritualmente, se fortalecendo, e é importante que você também procure, entre todos esses grupos que você tem à frente, atrás do nosso encarte, um que esteja perto da sua casa. Pega o telefone, ligue, fala: olha, eu fui domingo na igreja, o pastor deu um aviso sobre os grupos familiares, eu quero participar, vocês estão aqui perto da minha casa, como é que eu faço para chegar? E certamente o líder vai explicar para você o lugar mais perto da sua casa, para você participar também de maneira bastante intensa. Já quero convidar o presbítero Antônio Carlos, o presbítero Sérgio Wesley, para estarem aqui à frente, enquanto nós continuamos aqui rapidamente com alguns outros avisos. No próximo domingo, nós teremos 3 programações especiais na igreja. No domingo de manhã, nós teremos um missionário do Nepal falando para a gente, um servo de Deus que tem feito um trabalho excepcional no Nepal, e ele estará ministrando num dos cultos da manhã. Também no dia 19, nós teremos a Assembleia da Associação Presbiteriana, Associação Comunitária Presbiteriana. A diretoria já está aí à disposição para que você conheça, desde a semana retrasada, os nomes estão à disposição dos irmãos da igreja para oração, para contato, para conversa. São os irmãos que estarão
se Deus assim permitir, assumindo a frente dos trabalhos sociais da nossa comunidade. Não deixe de orar por isso e não deixe no próximo domingo de, ao chegar ao templo, fazer aí a sua participação na Assembleia, fazendo o seu voto também. E no domingo à noite, nós teremos uma terceira programação também especial, que é o segundo culto de louvor e adoração, com todos os grupos de louvor da igreja, todos os grupos musicais da área de louvor. Você que já participou do primeiro, a questão de 45 dias atrás, não pode perder o segundo. E você que não participou, certamente pode perguntar para alguém que participou como é que foi intenso, como é que foi excepcional este momento. Então venha participar no próximo dia 19, às 19 horas. A palavra está com o presbítero Sérgio Wesley. Boa noite, igreja. Estou eu, a Júnia, minha esposa, a Rebeca, minha filha, e nós três juntos esse ano a gente vai para a Sibéria. A gente não vai passear, mas a gente vai servir ao Senhor lá na Sibéria, junto com o Grupo Oxigênio. Já que tem gente visitando hoje pela primeira vez, a igreja local possui um grupo de evangelismo que usa a estratégia de arte de rua para falar do Evangelho, para atrair a atenção das pessoas e pregar o Evangelho para essas pessoas. Esse grupo nasceu em 2007, fruto do Ministério Canaã, que era o grupo de teatro da igreja, e que, numa viagem missionária às tribos indígenas do Mato Grosso do Sul, sentiu de Deus a necessidade e o chamado de ampliar esse trabalho. Trabalhar não só com teatro, e não trabalhar para abençoar a igreja, mas usar a arte para abençoar outras pessoas e usar a arte como estratégia, como canal de chamar a atenção das pessoas para levar o Evangelho. E, fruto desse trabalho, a gente foi desafiado já por 2 vezes a irmos para fora do país. A primeira vez em 2009 fomos para Moçambique, em 2011 fomos para a Espanha, e esse ano a gente está levando 25 missionários, 4 para a Espanha, 4 para Moçambique, que vão visitar os irmãos que ficaram lá com o trabalho realizado, e 16 pessoas vão para a Sibéria. E aí, nos últimos 3 meses, eu fiz 2 cirurgias para me preparar para essa viagem. Quem me conhece, eu já fui 30 quilos mais gordo do que sou hoje. Em janeiro desse ano, eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu ainda preciso perder 30, mas 30 já foram, e há 15 dias eu operei o joelho, que ele estava desfalcado, quebradinho, e eu precisava operar também porque não aguentava com peso, e eu fiz essas cirurgias para me preparar para estar na Sibéria em julho. Mas o que eu queria contar hoje para vocês é por que a gente faz isso e o que isso significa na nossa vida. A gente tem um filho mais velho, o Gabriel, para quem não conhece, ele tem 24 anos e há 3 anos ele mora no Rio de Janeiro. Em função do trabalho que ele exerceu na igreja, ele também, desde o início, estava no Grupo Oxigênio, ele se sentiu vocacionado a ser ator e a gente abençoou profissionalmente ele. Ele foi para o Rio de Janeiro, mora lá com a minha sogra e se formou agora em teatro. E ele foi ele só teve oportunidade de ir na primeira viagem missionária com a gente para Moçambique. A Rebeca foi com a gente nas 2 e vai com a gente agora também para a Sibéria. E quando ele chegou para a gente e falou que queria ser ator, a gente ficou preocupado, né? É um meio que a gente fica assim, né? A gente sabe o que rola, o que tem que fazer, vai pegar um papel que é gay, vai ter que beijar na boca, e a gente fica preocupado, como é que vai ser o seu testemunho, filho? E aquilo ficava incomodando o nosso coração, mas a gente orou e colocamos na mão de Deus. E desde que ele foi para o Rio de Janeiro, há 3 anos, ele sempre testemunha, e nas entrevistas que tem que fazer para elenco, sempre pergunta um fato relevante na vida dele. E ele sempre conta a ida dele para Moçambique e a visita dele a Idugo. Então, toda vez que o Gabriel é chamado para falar de algo marcante na vida dele, ele se refere à viagem missionária que ele fez para Moçambique. E na turma dele da faculdade, que ele se formou agora, o pessoal do teatro tem essa coisa de desejar coisa feia, né? Então, que fala aquelas coisas assim quando entra no palco. E ele ensinou uma música que a gente aprendeu lá em Moçambique também, que canta assim: Aiesu yaro akane chekeni makokoro, Aiesu yaro akane chekeni makokoro, ne chekeni makokoro, ne chekeni makokoro, ne chekeni makokoro, ne chekeni makokoro. Ele ensinou para a turma achou lindo aquele ritmo africano, não sei o quê, e perguntou o que era. E ele falou assim: olha, quando Jesus voltar, todos nós de joelhos vamos louvá-lo. E assim, e no meio da turma dele tinha pessoas da Umbanda, tinham pessoas do Candomblé, tinham pessoas sem fé, tinham pessoas católicas, sabiam que estavam cantando, e toda vez antes que eles entravam em cena, eles cantavam Aiesu Yaroká.
Então é uma forma que ele tem de testemunhar de algo que ele aprendeu numa viagem missionária. E dessa vez a gente está levando 11 pessoas que nunca participaram de viagem missionária nenhuma. E a nossa oração é que esse tempo seja tão marcante na vida dessas 11 pessoas que aonde elas estiverem a partir de agora, em qualquer lugar, elas possam testemunhar do que Deus fez na vida delas e por meio da vida delas nesses locais, e que elas possam testemunhar a todo tempo. É por isso que a gente vai fazer essa viagem missionária, para abençoar a vida dos missionários que a igreja já apoia, para abençoar também a vida dos jovens dessa igreja, para que eles possam ter uma verdadeira experiência, que possam levar para a vida deles, aonde eles estiverem, aonde Deus os colocar, que eles possam testemunhar e que eles possam viver isso. Para que eles possam viver isso, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua oração, a gente precisa também do seu recurso. As passagens para a Sibéria estão 3 vezes mais caras do que a gente orçou. A última cotação que a gente tem hoje é de R$87 mil as passagens, para um orçamento que era de 26. O nosso desafio é muito maior do que a gente imaginou, mas a gente sabe que se é o Senhor que colocou no nosso coração, se esse é um projeto de Deus, o recurso virá, e eu tenho certeza que Ele vai usar cada um de vocês. Então esteja orando conosco, esteja contribuindo conosco, esteja indo conosco, porque essa não é uma viagem do Grupo Oxigênio, é uma viagem da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba, é uma viagem do povo de Deus para abençoar o povo de Deus do outro lado do mundo. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Você tem muitos encartes importantes dentro do seu boletim. Eu pediria agora que você ponha um pouquinho da sua atenção nesse que tem o título Lance a sua semente, 125 anos de amor perfeito. Junto com ele você também tem um envelope branco e nós vamos explicar. Estamos ainda a 8 domingos do início, do dia final de comemoração do aniversário da igreja. Mas nós queremos esse ano ter um envolvimento bastante grande da igreja nesses trabalhos que são precedentes do culto, efetivamente, do aniversário, do dia da festa, na qual nós estaremos aqui reunidos para festejar 125 anos da fundação, da inauguração desse trabalho que você está aqui presenciando hoje. Esse ano, o tema Lance a Sua Semente vem da ideia que nesses 125 anos, muita gente já tem semeado esse trabalho. Gente que foi pioneiro, daqueles que iniciaram o trabalho e plantaram aqui as primeiras sementes. Gente que também passou por dias difíceis. Em 125 anos, tivemos dias aqui de alegria, de crescimento, de generosidade, mas também tivemos dias difíceis, né? E tivemos muito crescimento. Essa igreja hoje é muito maior do que ela quando começou. Esta igreja também tem filhos, né? Congregações que já se tornaram igrejas e estão espalhadas aí pela cidade. Por isso, esse é o nosso apelo para que você, desde já, esteja se engajando, se envolvendo nesse trabalho, orando ao Senhor para que Ele te oriente. No dia do culto do aniversário é um culto de festa. Festa de aniversário, sempre nós temos algumas coisas importantes. A festa em si, o bolo de aniversário e o presente para o aniversariante que não pode faltar. E é aí que nós conclamamos você a, desde já, orar para que Deus te oriente a saber o quanto que você vai colocar dentro desse envelope e entregar para o aniversário da igreja. Além disso que o Sérgio comentou, a igreja, através dos dízimos e das ofertas dos irmãos, é quem financia parte do trabalho do Oxigênio. O Oxigênio não está sozinho. Mas também nós temos observado muita coisinha que nós precisamos arrumar na igreja. A pintura do complexo como um todo. Nós temos feito trabalhos pontuais, né? Reformamos agora a classe da escola dominical, houve ali uma pintura, depois no outro ano pinta um outro prédio e depois vai outro. Quando nós terminamos o ciclo todo, aquele primeiro que já foi pintado há 4, 5 anos atrás já está precisando novamente de pintura. Então, a ideia é, começando pelo templo, que realmente se você passar ali ao lado, vai ver que tem bastante pontos, né, em que a pintura está estourada. Nós vamos ali fazer um trabalho, começando por ali, mas nossa ideia é deixar todo o complexo pintadinho e bonitinho. Você está vendo aqui os slides passando, às vezes na hora dos cânticos, né? Você está vendo aí que o projetor está apagando. Não é que o Igor e a equipe dele apagam para você decorar as letras, não.
é porque o nosso projetor queimou, ele já tinha a vida útil dele expirada, a lâmpada custa muito caro, nós vamos mudar aqui a tecnologia, vamos colocar um negócio bem bacana aqui para que a gente tenha algo mais próprio e funcionando corretamente, né? Além disso, existem outros trabalhos, o teto aqui do Espaço Adoração, desde que foi feito, né, até hoje, já chegou num ponto aí de também ter uma manutenção, a carga elétrica que entra hoje na igreja, nós temos hoje muitas luzes, muitos equipamentos que não existiam na época que aquilo foi construído, então também já há uma sobrecarga, precisa ser arrumado. É isso que nós vamos fazer com o presente de aniversário que você vai trazer para a igreja. E para que você não esqueça, na saída tem ali uma mesa, talvez você já viu quando entrou, uma série de copinhos, para que você leve esse copinho para casa, naquele copinho só tem terra e sementes de amor perfeito. A gente plantou desde já porque demora a germinar e a nossa ideia é que você cuide nesses 8 domingos, essas 8 semanas que nós temos de antecedência, que você cuide na sua casa. Você tem que aguar pelo menos um dia sim, um dia não, vá observando para ver se não está muito úmido, não precisa, não deixe no sol, né? Deixe num lugar que tem iluminação, mas não pegue sol direto, e a ideia é que aquilo que germinar, no dia do aniversário da igreja, você vai trazer e vai ajudar a igreja a ficar ainda mais bonita. Nós vamos preparar as covinhas em todos os canteiros e cada membro vai trazer aí a sua mudinha e vai estar transplantando ali para que a gente mantenha ali por um bom tempo uma igreja florida, agora com amor perfeito, o amor de Deus que tem movido essas pessoas em 125 anos a estarem sustentando esse trabalho. E agora é a nossa vez, é a nossa oportunidade de fazer isso. Então, não deixe de pegar. Hoje pela manhã já foram entre 250 e 300 copinhos, já foram levados. Passe ali e pegue o seu, tá bom? Vamos ler agora o Salmo de número 29, versos de 1 a 11. Faremos a leitura alternadamente. Salmo 29, versículos de 1 a 11. Faremos a leitura alternada desta passagem. Eu vou iniciar. Peço aos irmãos que respondam nos versículos pares. Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de carne. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Juntos, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmo de Davi, mas é um salmo diferenciado, porque Davi compõe esse salmo assistindo uma tempestade. Ele provavelmente está escondido numa caverna, e olhando da caverna ele está vendo a tempestade se aproximar, trovões a ribombar nos céus, relâmpagos cortando de um lado para outro, e ele começa a olhar aquele quadro, aquele cenário de uma tempestade, de um dilúvio que se aproxima, e ele compõe esse salmo dizendo: a voz do Senhor é poderosa, o raio cai na terra, quebra o cedro, e ele diz: a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele olha ao lado e uma gazela perto de parir se assusta com o barulho do trovão e entra em trabalho de parto. Ele diz: a voz do Senhor faz dar cria às corças. Agora, o que é mais bonito nesse salmo é que é um salmo de Davi, mas o templo foi construído por Salomão. E Davi diz assim: e no seu templo tudo diz glória. A que templo Davi se referia? Se o templo de Jerusalém foi construído por Salomão, o que Davi está dizendo é que esse universo é um gigantesco templo de adoração a Deus. Estrelas, astros,
Sol, lua, homens, animais, pássaros, todas as coisas compõem um cenário de adoração e glória ao nome do Senhor. Não está restrito apenas a uma realidade de espiritualidade. Por isso, nessa hora, compondo também parte deste salmo, a nossa adoração não é apenas aquilo que sai dos nossos lábios, mas é um compromisso de vida, um compromisso de doação, de entrega, é um compromisso também de sustentação da obra do Senhor com os dízimos e ofertas. Você que separou o seu dízimo e a sua oferta, enquanto os diáconos nesse instante recolherão os dízimos e as ofertas, nós estaremos entoando, assentados, o hino de número 51, o Cristo adorado. Exaltemos ao Senhor. 52. povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões. Glória, glória, glória com glória coro. Chamamos as crianças para o momento do culto infantil. Tia Luciana já está se dirigindo cá para frente. Você que tem seu menino, sua menina, pode encaminhá-lo para o momento do culto infantil. Vamos orar. Senhor, nós queremos tributar ao Senhor a glória que é devida ao teu nome. Queremos, ó Deus, adorar o Senhor na beleza da tua santidade, não apenas com os lábios, mas também com o coração íntegro e integral na tua presença, Senhor. Que esses dízimos e essas ofertas sejam parte desta adoração integral, sejam parte desse rendimento, ó Deus, de cada coração à tua presença, Senhor, diante do teu altar. Abençoa, Senhor, esses recursos na aplicação da tua obra, na expansão do teu reino, no investimento na dignidade do ser humano, ó Deus, acima de tudo, ó Deus, na sustentação de lares, de famílias,
famílias, de vidas como das crianças, ó Deus, que muitas vezes desamparadas necessitam, ó Deus, do cuidado e do socorro providencial que vem da parte do Senhor. Abençoa também, Senhor, as crianças da igreja, o momento do culto infantil, a palavra com a tia Luciana, coloca nos seus lábios, ó Deus, a expressão, ó Deus, da tua verdade, para a edificação dessas vidas tão tenras. De igual forma, Senhor, te suplicamos pela vida do reverendo Juarez, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, suprindo a carência, Senhor, da voz nessa noite, ó Deus, devido à situação da gripe, ó Deus, coloca nos seus lábios a palavra que vem impactar os nossos corações, edificar as nossas vidas e produzir glória ao teu santo nome. Oramos e abençoamos e consagramos, em nome de Jesus. Amém. Estou convencido nesta noite que os que aqui estão são paranistas, torcem para o Paraná Clube, porque os atleticanos estão com a cabeça inchada e os coxas foram comemorar. Então a torcida do Paraná não é tão pequena quanto se supõe, né? Mas ainda resta um pouco mais de 4 horas para encerrar o Dia das Mães. Um lembrete, se você ainda não cumprimentou a sua mãe, não telefonou para ela, não passou um e-mail, não deu um abraço, ainda dá tempo, principalmente que nós vamos pregar mais um sermão biográfico nesta noite. Hoje pela manhã, no culto às 9 horas, o reverendo Carlos nos trouxe uma bela mensagem focada na história, na biografia de Joquebede. Quem era Joquebede mesmo? Mãe de Moisés, né? Mãe de Moisés. E nós, às 11 horas, trouxemos à luz 2 mães, Sara e principalmente Agar, e apresentamos a nossa mensagem dentro desse tema. Agora, nesta noite, eu quero trazer mais 2 personagens e quero convidá-lo a abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, os versículos 3 a 5. Carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta, capítulo 1, versos 3 a 5. Mesmo assentados como nos achamos, vamos ler juntos esses 3 versículos. Leamos. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Vamos reprisar o verso 5, apenas o verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Uma das questões que sempre paira na nossa mente é que tipo de herança nós estamos deixando para as outras gerações. Quando pensamos mais imediatamente no tocante à nossa família, com certeza nós estamos preocupados se poderemos deixar algum patrimônio que lhes possa favorecer na sua vida, em termos de, quem sabe, ter uma poupançazinha, um imóvel pequeno que seja, às vezes aquele primeiro veículo que vai poder ajudar o nosso filho, a nossa filha, nesse começo de vida. É sempre alguma coisa que vem ao nosso coração dentro da responsabilidade paternal. E desde que as mulheres foram para o mercado de trabalho e hoje assumem postos de extrema relevância, graças a Deus, esta tarefa foi dividida. Não é só monopólio masculino. As mulheres também estão atentas a esse dever, a esta responsabilidade. É ganhar, gastar e reservar alguma coisa que possa ser uma semente para as outras gerações. Mas é só isso que nós podemos fazer pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas gerações que virão. A lembrança agora há pouco da nossa campanha agora do aniversário, 125 anos.
Quando a gente visita a história da nossa igreja, aqueles momentos iniciais, a ata da primeira reunião, a assembleia que elegeu o primeiro conselho, que gente ousada, que gente corajosa, que gente que revelava fervor, compromisso com Deus. Uma comunidade que montava pouco mais de 60 membros, construiu aquele templo que pôde servir a igreja durante muitas décadas até que nós pudéssemos estender as cordas da nossa habitação para outros espaços nessa cidade e região, para que pudéssemos também ampliar as tendas desta nossa habitação, para que pudéssemos ter então agora ministérios mais dinâmicos. Aquele templo é fruto do investimento, do compromisso, da dedicação de uma geração plantando para outra geração. Não foram só recursos materiais, não foi só preocupação de levantar um caixa, foi o ideal de haver uma referência, de haver um grupo de valor com os seus princípios, com o seu compromisso, com a sua responsabilidade, e isso passando para as gerações seguintes. Quando pensamos na nossa casa, não deve ser diferente. Assim como temos responsabilidades de ordem material, financeira, econômica, temos muito mais responsabilidade moral, ética e, acima de tudo, espiritual. Os exemplos que vivenciamos são legados às nossas próximas gerações. Eu e você somos referenciais para as novas gerações. Quando eu leio esta página, como fiz agora com os irmãos, eu sou de pronto tocado pelo cuidado e pelo carinho que de uma geração para outra se passou daquilo que poderia ser o melhor legado, o legado da fé. Quando nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é a primeira vez que entra em cena a figura de Timóteo, este homem que foi fundamental no ministério paulino, este homem que ajudou Paulo a abrir portas junto a grupos gentílicos. Paulo que tinha a formação judaica, Paulo que fora um fariseu do mais correto possível, precisava agora ampliar os seus horizontes, e Timóteo, por ter ao mesmo tempo uma família que carregava o DNA gentílico, carregava o DNA judaico. Seu pai era grego, fala grega, de costumes gregos, helênicos, uma visão bastante plural da realidade. Sua mãe era judia, mas dela se diz, capítulo 16 de Atos, versículo 1, havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. É excepcional esta referência. Aquela mulher conheceu a aliança de maneira completa. O evangelho da graça alcançou o seu coração. Ela que conhecia as tradições veterotestamentárias, que fora criada nas promessas desta aliança, viu cumprir-se na sua vida o advento do Messias, de Jesus, e abraçou a causa do evangelho. Essa expressão, mulher crente, deve chamar a nossa atenção, porque não se trata apenas de uma maneira de chamar um certo segmento, às vezes exótico. No Brasil criou-se essa visão. Não é incomum, às vezes, você até ser indagado, você é da igreja de crente, e por detrás dessa expressão está até algo pejorativo. É por isso que muitos, às vezes, preferem ser chamados de protestantes, o que também não quer dizer absolutamente nada no Brasil. E outros, mais recentemente, então, acharam que melhor era serem chamados de reformados, que no Brasil também não quer dizer a mínima coisa. São realidades europeias que, de certa forma, também tiveram o seu papel na América do Norte. Ser crente significa que crê, que comprometeu-se com o Evangelho, que foi alcançado pela graça, que teme ao Senhor de todo o coração, que tem um testemunho de fé marcante. E é por isso que quando nós chegamos então ao texto lido, nesta mensagem que Paulo transmite ao seu
pastor de almas, discípulo amado, que ele trabalhou, que ele forjou para dar continuidade ao seu ministério. Tenho sempre no meu coração uma grata lembrança do saudoso reverendo Elias Abraão, meu pastor desde os tempos de meninice, adolescência, juventude. Dividiu com o reverendo Wesley algum tempo a tutoria deste que vos fala no seminário, e ele costumava sempre dirigir-se a mim como o meu Timóteo, e eu achava aquilo muito carinhoso da parte do reverendo Elias. E assim era Timóteo para com Paulo, alguém do coração, alguém que evocava o melhor de Paulo. E Paulo, nesta segunda carta, a qual ele escreve já muito adiantadamente, lá para o final da sua vida, muito provavelmente quando ele já não tinha mais qualquer expectativa de deixar a prisão, seu corpo já estava fragilizado, as enfermidades haviam atacado seu organismo, ele se encontrava assim sem um horizonte de poder continuar caminhando, perambulando, peregrinando por tantas cidades, aldeias, nações, povos, línguas. Ele pensa, mas Timóteo vai continuar, porque Timóteo é alguém que foi forjado numa fé com esta competência, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Lóide, e também em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti, herança de geração em geração. Aqui na frente, no segundo banco, estão sentadas 3 ilustres irmãs desta igreja. Está ali a Vaiaiá, está ali a Lilian, está ali a Liliane. A Liliane hoje aqui é o meu Timóteo aqui, né? Desde os nossos tempos de escola dominical com a tia Albinha, que nós estávamos lá fazendo bagunça, né? E estava a mamãe e a vovó, 3 gerações. Faltou aqui o Augusto, que ia dar a 4ª geração agora, né? Está lá atrás? O Augusto está aqui, não. O Augusto não está aqui hoje, não. Ah, está ajudando lá atrás. Ah, não está aqui, está lá atrás. É porque o Augusto, onde a gente chega, a gente vê ele, que tem 2,5 metros de altura, como é que a gente não vai vê-lo, né? Passa o legado, a herança espiritual. E eu queria conclamar não apenas as mães que estão presentes aqui, os pais também, os jovens, os adolescentes, aqueles que nos acompanham pela internet, para vislumbrarem este exemplo, de assumirem para si como um primado, como um compromisso, como uma responsabilidade de legar às outras gerações uma fé com esta qualidade. E eu quero fazer uns pequenos e rápidos destaques desta fé aqui, cantada e decantada. Primeira coisa, se tratava de uma fé impactante. Paulo diz, pela recordação que tenho da tua fé, a mesma que estava na tua avó Lóide, que estava na tua mãe Eunice. Uma fé que não dá para esquecer. Uma fé que, como um perfume, exala um aroma que fica impregnado na gente. E alguma coisa, de repente, evoca aquele mesmo perfume. É o bom perfume de Cristo. A gente pode estar no lugar que tiver, pode estar passando a situação que for, aquilo não sai mais da gente. Para Paulo aqui fazer esta menção, é porque realmente estava no seu coração. A fé que ele conheceu, não apenas do seu discípulo Timóteo, mas da mamãe e da vovó, que legaram às outras gerações essa experiência. Uma fé impactante. Se você vier comigo para a carta aos Hebreus, onde se pretende fazer uma descrição acerca da fé, você vai observar, primeiro de tudo, Hebreus 11, desde o comecinho, que a fé não é sentimento, que a fé não é uma sensibilidade. Hoje eu estou sentindo que eu tenho fé. Olha, tem dias que, se eu depender do meu sentimento, eu sou o maior incrédulo do mundo. Fé, à luz do autor aos Hebreus, é certeza, é convicção, é coisa que mexe com o entendimento. Pela fé entendemos. Fé não é irracionalidade. Também ela não está limitada à racionalidade, porque às vezes a razão é pouco para a fé. A fé é
racional, vai além do que a razão pode explicar. E é por isso que, às vezes, quando a razão diz assim, até aqui eu fui, daqui para frente eu não vou, a gente diz, mas a fé nos faz entender as coisas. E aí, o autor aos Hebreus vai fazendo uma descrição de exemplos de fé. E ele vai nominando Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés. E depois ele entra numa lista que não termina mais. Gente que não dá para esquecer. Pessoas que não ficaram apenas nas páginas das Escrituras, ficaram nas páginas da história. Pela manhã o reverendo Carlos lembrava bem, quando falava da mãe, Joquebede, precisava lembrar, Moisés, quando alguém quer conhecer direito, tem que ir para Moisés. Quando quer conhecer religião, teologia, tem que ir para Moisés. Quando quer conhecer história, tem que visitar Moisés, porque a sua fé era impactante. Que tipo de fé eu estou cultivando no meu coração? Que modelo de fé eu adotei para a minha vida? Uma fé vazia? Uma fé fugaz? Uma fé ligeira? Ou uma fé que fica e que causa este impacto? A presença de Jesus no nosso coração muda a nossa história. Nós temos um antes e um depois de Cristo. De tal maneira que nós podemos fazer coro com o apóstolo Paulo, autor desta carta a Timóteo. Não sou eu mais quem vive. Quem vive em mim é em Cristo. E não tem ninguém mais impactante na face da terra do que Jesus. E se Jesus vive no nosso coração, então a nossa fé vai ser indiscutivelmente impactante. O segundo aspecto que eu quero destacar é que esta fé é tanto impactante, sempre será lembrada, impossível de esquecer. Paulo diz também que ela é uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé sem fingimento, uma fé que não dá para dissimular, disfarçar, fazer de conta, parecer ser crente. Não existe crente rexona, que parece, mas não é. É preciso ser, é preciso assumir a nossa condição. E Paulo diz, esta fé que eu vejo em você, foi a mesma que eu vi na vovó Loide, foi a mesma que eu vi na mamãe Eunice, eu estou vendo em você, porque você é o mesmo aqui, ali e acolá. Você é o mesmo no culto de louvor, de adoração, com banda de música, com muitos instrumentos, ou quando estamos à capela. Porque para algumas pessoas o fervor depende do esquentamento da aparelhagem de som. Se tem pouca sonorização, a fé fica pequena. Desculpe, a sua fé precisa melhorar. Sua fé está meio fingida. Eu também gosto de boa participação, quando nós podemos contar com um segmento muito mais consistente, mas se não, onde estiverem 2 ou 3, cantando a capela, dos 3, 2 são bem desafinados e um não conhece a música, eu continuo crendo, eu continuo crente, uma fé que não depende de circunstâncias. Jesus foi procurado por uma mãe. Hoje pela manhã, num dos nossos cultos, na liturgia, nós mencionamos esta passagem. A mãe Ciro-Fenícia, estrangeira, desconhecia as leis judaicas, não conhecia a história da fé, alguma coisa apenas, mas a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Tinha uma doença espiritual terrível. E ela foi procurar Jesus. E enquanto Jesus passava com o seu séquito, ela clamava atrás, dizendo, tem misericórdia de minha filha, Senhor. E os discípulos então dizem assim, sai, está atrapalhando a nossa caminhada, você nem é das nossas. E ela insistia mais ainda. E o Senhor Jesus então foi severo. Ele disse, olha, não é bom dar o pão que é dos filhos para os cachorrinhos. E ela então diz assim, mas olha, uma migalhinha desse pão já resolve todo o meu problema. Então Jesus volta-se para os circunstantes e diz, eu nunca vi uma fé como esta. Grande é a tua fé. Por quê? Ela
não tinha frequentado a escola dominical, ela não fez profissão de fé, ela não conhecia teologia, mas era uma pessoa que olhou para Jesus e, não importando as dificuldades, as barreiras, nem uma palavra de Jesus que era o teste para a sua fé, ela não desistiu, porque não era uma fé dissimulada, não era uma fé fingida, não era uma fé de fazer de conta, era autêntica, era genuína. E esta foi a fé que também se revelou nesta família maravilhosa, de Timóteo, sua mamãe e sua vovó. Então, que legado nós podemos deixar para as nossas gerações? Uma fé em Cristo que seja impactante. Uma fé no Senhor Jesus, nosso amado Salvador, aquele que vive e reina no nosso coração, que é o seu bom perfume que há de exalar aos outros, mas que se revela autêntica, verdadeira, haja o que houver. Mas por último, uma fé bem firmada. Chama a minha atenção neste versículo 5, que na medida em que Paulo vai descrevendo com elogio a atitude, o compromisso, a fé que Timóteo tinha, como ele havia visto também nas suas ancestrais, ele diz que esta fé era uma fé que habitava o coração daquela gente. Não era uma fé que visitava o coração das pessoas. Há muitos anos passados, em outro cancioneiro que a igreja já adotou, aquele hino que nós entoamos vez por outra na igreja, o de número 299, que diz: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. A letra era: vem, visita a tua igreja. E para muitos pareceu estranho, e de fato é, que Deus apenas visite a igreja. Deus não visita a igreja, Deus habita a igreja. Deus é dono da igreja. Deus é Senhor dos corações. Deus não vem visitar o seu povo, porque visita vem e vai embora. E algumas vão mais depressa do que o desejável. Outras, infelizmente, demoram mais do que deveriam, né? Poderiam ir embora mais cedo, né? As visitas vão se demorando na casa da gente, a gente bate palma e diz para as crianças: crianças, vão dormir que as visitas querem ir embora, né? E alguns se tocam. Aliás, Provérbios diz que não é prudente ficar muito tempo na casa em visitação, né? Não te demores na casa do teu vizinho para que ele não se enfade de ti. É bem sábia essa palavra. Mas Deus não é visita. Ele habita. Ele mora. Ele faz a sua presença permanente. E por isso Paulo escolheu com muito cuidado o verbo. Ele não se referiu então que esta fé passou pelo coração de Lloyd, foi bater no coração de Eunice, chegou no coração de Timóteo e dali a pouco também ia sair embora. A fé que nós temos no Senhor Jesus não é ping-pong. Ela vem e se instala. Ela é bem firmada, ela é consolidada. Os irmãos podem estar seguros que estas 4 colunas, nós só vislumbramos 3, porque uma está escondida ali atrás do bioma, são a segurança de que esta galeria não vai cair em cima da cabeça dos irmãos. Aqui existe 18 metros de profundidade até encontrar rocha firme e segura. Bom, pelo menos foi o que o engenheiro me falou, e eu acredito nele porque ele é da família, né? Mas, se esse negócio começar a mexer, começar a dizer assim: acho que nós estamos indo embora daqui, vai cair a casa. O Senhor faz morada. E esta firmeza, estar bem firmado, não é uma realidade que nos vem assim gratuitamente. Ela nos vem por empenho. É nesta carta a Timóteo que Paulo, no capítulo 3, eu queria que você viesse para mim, vai dizer algumas coisas muito interessantes. A partir do versículo 14. E Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E que sabe as letras são essas? Ele diz claramente: toda a Escritura, palavra de Deus, é inspirada por Deus,
útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, a nossa fé em Cristo, que é impactante, que é autêntica, ela é bem firmada porque ela tem a base das Escrituras Sagradas, que é a revelação de Deus. Nós não somos mais crentes, mais fervorosos, porque de repente tivemos uma revelação particular para nós. Não, a revelação do Senhor está aqui. É só isso que eu preciso. Preciso, às vezes, de discernimento. Preciso, às vezes, de uma iluminação especial para compreender a palavra. Mas tudo que há de necessidade para eu ser um crente firme e verdadeiro, para que o meu nome figure na história como o de Eunice, que era uma mulher crente, aqui na palavra de Deus. Que eu louvo ao Senhor pelos meus ancestrais, pelas gerações que me antecederam, que desde a infância puderam me oferecer isso. Talvez muitos aqui tenham essa experiência, outros nem tanto, mas não tem problema. Em algum momento a palavra de Deus entrou no nosso coração, para não mais sair, e para, arraigada, dar-nos esta firmeza de fé, de tal maneira que ela habita o coração. Ela é residente, ela é permanente. Ela não sairá jamais da nossa vida. Quero, pois, com muito carinho, homenagear as nossas queridas mães nesta data. Reitero o que disse no início, não dá tempo de cumprimentar, abraçar nossas progenitoras, mas, acima de tudo, convocar mães, pais, filhos, a família, a observarem este legado, esta herança especial, tanto quanto preocupamos com heranças de ordem material, moral, vamos nos preocupar muito mais ainda com a herança que podemos dar de uma fé impactante, autêntica e bem firmada no Senhor Jesus, geração após geração. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, cantemos o derradeiro hino desta noite, que é o 218, Vontade Soberana. Nós estamos convidados para o encerramento do culto, estarmos no Salão Social, Reverendo Oswaldo, para o tempo de comunhão e congraçamento. Fiquemos em pé, louvemos ao Senhor. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitora, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela eu creio, vive e não cai. Guia minha vida por teu amor, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive, triunfa, domina, enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Fazemos desse hino a nossa oração nesta hora, oração de consagração, oração de dedicação, oração que se revela autêntica na medida em que queremos fazer a tua vontade, mas bem conhecemos o nosso coração. Muitas vezes nos deixamos levar por situações, circunstâncias da vida. Queremos, ó Deus, ter a fé no Senhor Jesus bem firmada, arraigada na tua palavra, no ensino das Escrituras Sagradas, para que ela se revele
uma fé absolutamente autêntica, sem fingimento. E uma fé que vai causar impacto, de tal maneira que será sempre rememorada geração após geração. Concede-nos esta bênção quando a Ti nos dedicamos. Dá-nos uma semana vitoriosa. Precisamos cumprir, ó Deus, nossa missão, trabalho que haveremos de realizar em tantas instâncias. Colocamos, ó Deus, a vida dos Teus filhos diante de Ti. Vida de pessoas enfermas, hospitalizadas, que padecem, que sofrem. Por eles intercedemos, clamando a Tua ajuda, a Tua proteção. Pedimos a Tua bênção pelo reverendo Carlos Orlandi, que nesta semana viajará para a América do Norte, fará um trabalho especial na igreja que pastoreou anteriormente. Leva-o, conduze-o, que seja um tempo muito propício para o congraçamento, a edificação daquela igreja, e o Senhor há de trazê-lo também de volta para continuar o seu ministério com mais ênfase ainda em nosso meio. Despede-nos, ó Deus, com a Tua paz, com a Tua bênção, é o que Te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, a consolação do Espírito seja convosco hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Saudemo-nos com a paz de Cristo. Bom domingo a todos.